Não podemos fazer nada para que Deus nos ame mais ou menos. Nada nem ninguém pode nos separar do seu amor. No entanto, nossa escolha obstinada de permanecer no pecado tem o poder de nos separar do seu amor infinito, porque nos tornamos insensíveis à sua afeição para conosco e indiferentes ou até mesmo hostis ao cuidado do Pai Celestial. No programa dessa semana, vamos conversar sobre o amor de Deus, que é maior do que podemos imaginar. Está no ar, Lições da Bíblia. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Oséias 12:6. Tema da semana: Amor e julgamento, o dilema de Deus. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos da Novo Tempo, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua Novo Tempo, o canal da Esperança. É sempre uma alegria estarmos com você para juntos entendermos muitas coisas da Palavra de Deus e do plano de Deus para cada um de nós. Esta é a segunda semana dessa nova temporada. Você já sabe que o programa Lições da Bíblia, ele tem 4 temporadas durante o ano e esta é a segunda. Estamos na segunda semana dessa segunda temporada também do ano de 2013. E justamente com um tema fantástico, maravilhoso, você já viu na semana passada, nós apresentamos aqui o tema geral, mas eu quero apresentar para você mais uma vez aquilo que estamos estudando. Estamos estudando o tema Busque ao Senhor e Viva. São grandes lições da Palavra de Deus, especialmente dos profetas menores, que é uma porção de livros da Palavra de Deus, escritos por profetas que não que tiveram um poder menor do que os profetas maiores, mas porque são chamados carinhosamente assim em função do tamanho de seus livros, que são pequenos, mas com mensagens fantásticas. Nessa semana, nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Oséias e tenho o prazer de receber aqui na bancada do programa 2 amigos que estão visitando aqui o programa Lições da Bíblia pela primeira vez. Quero apresentar para vocês o pastor Éden Serrano. Pastor Éden, seja bem-vindo aqui ao programa. Muito obrigado. O pastor Éden, ele é de São Paulo e trabalha como evangelista. Evangelista é aquele que está preocupado em proclamar a palavra de Deus e vai a bairros, cidades, regiões, cidades pequenas, grandes cidades. É um trabalho muito bonito. E ele é evangelista numa região administrativa da Igreja Adventista, como chamamos, como Associação Paulista do Vale, que fica aqui na região de São José dos Campos, nesse interior aqui, o Vale do Paraíba, não é isso, pastor? Isso, pega a região metropolitana de São Paulo, algumas cidades, né? Então, Guarulhos, nosso desafio, né? A grande cidade de Guarulhos. Pega depois as cidades ali de Mogi, Itaquá, aí desce ao interior, litoral norte, o Vale do Paraíba completo. São José dos Campos hoje, uma cidade grande, com quantos habitantes? São José dos Campos tem em torno de 670 mil habitantes. E Guarulhos, que é o desafio? Guarulhos é o nosso grande desafio, né? É uma cidade com mais de 1.322.000 habitantes. É uma cidade que ela não é capital, ela tem o 8º PIB do Brasil. Nossa. Então, ela tem uma riqueza tremenda, tem um desafio tremendo e nós queremos, em nome de Jesus, abalar essas estruturas. Amém. Olha, pastor Éden, seja muito bem-vindo, viu, ao programa. Nosso abraço carinhoso a todos os amigos que estão acompanhando sempre o programa Lições da Bíblia desta região aqui, representada pelo pastor Éden. Também temos a alegria de receber o pastor Aguinaldo Guimarães. Pastor Aguinaldo, seja bem-vindo também aqui à bancada do programa. Muito obrigado, pastor Laerte. É uma alegria poder estar aqui hoje. Que bom. Pastor Aguinaldo, ele também exerce essa função de evangelista para uma outra região aqui do estado de São Paulo, que é conhecida como a região administrativa da Igreja Adventista de Associação Paulista Leste, parte leste aqui do estado de São Paulo.
É uma região também grande e muito desafiadora, não é, pastor Aguinaldo? Sim, ali nós temos, é interessante que nas divisões administrativas da igreja, a Associação Paulista Leste é a menor geograficamente falando do mundo. Mas nós temos ali entre leste e norte de São Paulo, que é o que pertence à Paulista Leste, cerca de um pouco mais de 7 milhões de habitantes. Então, a menor região geográfica com um grande desafio. Né? É uma concentração imensa e isso traz desafios tremendos para podermos compartilhar o amor de Jesus Cristo. Que maravilha! Então temos aqui 2 amigos evangelistas preocupados aí com a salvação das pessoas e vai fechar bem com o tema do programa Lições da Bíblia dessa semana, que vai falar justamente sobre amor e julgamento, o grande dilema de Deus. Para nós começarmos, vamos fazer uma oração? Convido você em casa para orar comigo agora. Pai querido, dá-nos a Tua compreensão, a compreensão da Tua palavra pelo Teu Santo Espírito para entendermos a Tua vontade para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nessa semana, nós vamos estudar um pouco sobre o profeta Oséias, algumas declarações que ele fez dentro desse tema maravilhoso, amor e julgamento, o dilema de Deus. Eu quero até desafiar a você, que não tem este manual de estudos, que você pode encontrar no nosso blog uma forma para ter todo esse conteúdo e acompanhar aqui o programa sempre com o material em suas mãos. Meus amigos, vamos começar aqui com o pastor Éden. A compreensão de vocês sobre esse tema, amor e julgamento, o grande dilema de Deus. Eu gosto bastante, assim, de Oséias, pelo fato de que a maneira que ele trata o conteúdo de Deus, ali, o conteúdo do amor e do julgamento no casamento, nos relacionamentos, traz muito próximo à nossa realidade de hoje em dia. É verdade. Né? Então, se a gente pensar assim, dentro do amor, dentro do julgamento, isso dentro dos casamentos que nós temos, o tanto de separações, né? O tanto de discórdia, nós temos a dificuldade de comunicação. Isso eu vejo assim que Oséias ele trata de uma maneira tão carinhosa a infidelidade, né? A fidelidade que nós temos que ter com Deus. Não sei o que o senhor pensa nisso, pastor, mas veja, um grande desafio nosso é aproximar essas metáforas da nossa realidade, né? Verdade, verdade. Quando a gente aproxima isso, traz isso para a nossa vida, né? O profeta, a palavra de Deus, começa a ficar contextualizada, começa a vir ao nosso dia a dia. Com certeza. Num mundo hoje de lutas, num mundo hoje de relacionamentos desfeitos. É verdade. É interessante, quando a gente lê Oséias, a gente tem essa sensação de estar vendo realmente uma radiografia do nosso mundo, né? Da situação espiritual do nosso mundo. Pastor Aguinaldo, também a sua visão sobre esse tema. Esse tema é muito interessante. Nós costumamos ver hoje em dia uma dicotomia entre o juízo e o amor. Alguns percebem Deus como um Deus carrasco, um Deus que vai trazer tudo, que está vigiando a cada um de nós. Alguns pais até passam essa impressão para os filhos, né? Verdade. Aí falam, olha, não faça isso, papai do céu está vendo. Não vai, então, não gosta, vai te castigar. Dá aquela ideia assim de um Deus carrasco, que julga tudo, que está ali na cola, no pé. E outros já veem Deus como um Deus de amor, Deus de perdão, que nos aceita como nós somos. E Oséias consegue mostrar essas duas versões de uma maneira tão equilibrada que a gente pode conhecer e chegar um pouco mais perto de Deus, ver que é possível para Deus, e em Deus, talvez não em nós como seres humanos falhos, ser plenamente justo e plenamente amoroso. Só Deus consegue esse equilíbrio. Graças a Deus temos pelo menos Deus, né? Que tem essa visão realmente maravilhosa de ser justo e amoroso. Agora, para a gente começar aqui a entender um pouco mais sobre o livro de Oséias e os demais livros dos profetas menores que estamos estudando nesse período, nessa nova temporada aqui no programa, é interessante a gente observar que esses autores usaram de muitas comparações, muitas metáforas, né? E a gente percebe que também Jesus, tempos depois, usou muito também disso com as parábolas. Como a gente pode aprender com metáforas na palavra de Deus através dos escritos desses profetas, pastor Éden? Acredito que quando a gente traz a história, porque a gente aprende muito por comparação, né? Claro. Quando a gente traz a história, o contexto que o profeta viveu e traz para os nossos dias
e ver que a gente também pode passar por essa circunstância, de que essa radiografia da palavra de Deus também em algum momento pode ser a nossa radiografia. Então, quando a gente traz, quando Jesus queria ensinar alguma coisa, ele contava uma história do dia a dia. Então se torna mais prático, a palavra de Deus se torna mais viva, algo que pode mudar realmente, ou fazer a gente superar os problemas do dia a dia. Né? É verdade. Agora, Oséias usa basicamente duas metáforas, não é, pastor? Assim, pastor Aguinaldo, dentro do seu livro, o seu contexto. Que duas metáforas são essas que ele mais se aprofunda? Para representar o amor de Deus por nós, o relacionamento de Deus por nós, ele usa ali a metáfora do marido e da mulher, e do pai e do filho. Essa metáfora é vista de maneira muito acentuada no livro de Oséias. Na semana passada, na lição passada, nós vimos muito desse relacionamento entre o marido e mulher. Exato. E essa semana nós vamos ver um pouco mais agora na figura de Deus como um pai, e nós, seu povo, o povo de Israel, na época de Oséias, como um filho, pai eterno, cuidando ali de seu filho. Inclusive, na semana passada, aqui no programa, a gente estudou justamente sobre essa relação de Israel com Deus, como se fosse uma relação de casamento, como se os seres humanos vivessem numa relação de adultério, de traição, o tempo todo para com o seu esposo, que é Cristo, né? E realmente a gente vê essas comparações usadas do nosso dia a dia para aumentar, para melhorar a nossa compreensão. Agora, um dos textos aqui que nós estudamos está no livro de Oséias, capítulo 7, versos 11 e 12, que eu até aproveito para ler, para nós podermos compreender um pouco mais, que diz assim: Efraim é como uma pomba facilmente enganada e sem entendimento. Ora apela para o Egito, ora volta-se para a Síria. Quando se forem, atirarei sobre eles a minha rede. Eu os farei descer como as aves dos céus. Quando os ouvirem em sua reunião, eu os apanharei. Oséias 7, versos 11 e 12. Como é que a gente pode entender esse texto dentro do contexto que Oséias está trabalhando? Pastores, vamos começar com o pastor Aguinaldo. Como o pastor Éden mencionou agora há pouco, o livro de Oséias usa muitas metáforas para tornar a mensagem que Deus queria passar mais clara. E os animais são seres que nós temos muita familiaridade até hoje, como a pomba, e naquela época ainda mais, um mundo um pouco mais agrícola do que hoje. E a pomba é um animal simples. A gente vê que hoje, se a gente caminha pela rua, as pombas, a gente pode quase que passar por cima delas, elas estão ali. E então, Efraim, Israel aqui, Efraim era o principal das 10 tribos que formavam o Reino do Norte, conhecido como Israel, e algumas vezes, então, Israel era chamado de Efraim. É comparado com essa pomba que é facilmente enganada e que, quando tenta voar, ela é aprisionada. Ou seja, no contexto de Israel, que tentou buscar ajuda no Egito, na Síria, estava agindo como uma pomba simples, sendo facilmente enganada, buscando alianças que comprometeriam o relacionamento com Deus. E é interessante, como o povo de Deus, eles tinham que ter cuidado, não é, pastor Éden? Porque às vezes, até hoje, o povo de Deus faz algumas alianças que não deveriam, porque Deus ele tem promessas maravilhosas para o seu povo. E às vezes as pessoas ficam inseguras nesta visão da bênção de Deus e começam a fazer alianças, conceder naquilo que nós chamamos de princípios. Corremos hoje o mesmo risco que Israel corria na época de Oséias? Quando a gente, com certeza a gente corre esse mesmo risco, mais ainda num mundo pós-moderno, onde o relacionamento, a amizade, ele fala bem mais alto do que algumas coisas que permeavam naquela circunstância. Quando a gente vê Oséias trazendo essas amizades que foram se fazendo com aquele povo para ver o que era conveniente, e aí o que eu vejo que não criou liga, que eu vejo que não fundamentou, foi não estabelecer esta confiança ou buscar isso em Deus, né? Então esta confiança, esse alicerce, que é a confiança em Deus, começou a se colocar na amizade com outras pessoas, na amizade com outras... Hoje em dia não é diferente, né? A gente pode confiar na palavra de Deus, o que ela está dizendo, ou confiar no que os amigos falam, ou confiar no que uma certa tribo coloca, ou confiar no que um certo grupo de pessoas orientam, se deve ser por ali ou deve ser por aqui. Sim, é interessante que Efraim, no caso, era
o filho mais novo de José, né? Que era filho de Jacó. Quando Jacó morreu, deu uma bênção especial a Efraim. Tornou-se grande, uma tribo especial, representativa do povo de Israel. É possível, pastor Aguinaldo, hoje, nós tendo todos esses exemplos, por exemplo, como Efraim, uma tribo especial, uma bênção especial, a gente buscar alianças com aqueles que não têm o temor de Deus por medo, esquecendo daquilo que passou, que Deus já fez por nós no passado? Com toda certeza, a gente vê isso ocorrendo aí constantemente. E não há nenhum problema em nós nos relacionarmos com outras pessoas, temos alguns tipos de aliança. Aliás, Deus até deseja isso. É verdade. Agora, a gente tem que entender o que está por detrás disso. A aliança feita naquela época de Israel com a Síria, com o Egito, implicava em aceitar a soberania da Síria e do Egito sobre eles e, dessa forma, os deuses assírios e egípcios. Então, eles estavam como que abandonando ao Deus Criador dos céus e da terra e adorando outros deuses. Ou seja, eles estavam, por exemplo, sendo influenciados e não influenciando aquelas pessoas, não é isso? E hoje em dia a gente vê isso. Às vezes a pessoa tende a esquecer como Deus é fiel, como Deus o protege, em momentos, às vezes, de insegurança, seja no trabalho, seja nos estudos, a gente acaba se envolvendo, fazendo alguma aliança, ou buscando alguma ajuda. Cedendo nos nossos princípios para não ficar chato, né? Comprometendo nossa fé, nossa integridade e demonstrando que esquecemos que Deus não nos desampara. Pois é, isso é muito importante. Então você não pode ser enganado, você não pode ser insensato, não ceda nos seus princípios, porque Deus deseja que nós tenhamos uma vida feliz, sincera, fiel e honesta com Ele nessa terra, não é? E dessa maneira nós devemos influenciar as pessoas que estão ao nosso redor, familiares, o namorado, a namorada, o cônjuge, amigos, pessoas do nosso trabalho, enfim, precisamos ser o sal, né, de Cristo nesse mundo. Eu quero aproveitar, antes de chamar aqui o nosso intervalo, e dizer para você que acompanha o nosso programa que nós vamos sortear, nós vamos entregar, enviar gratuitamente, não é nem sorteio, é um envio, de 2 lições, 2 manuais como esse que eu já mostrei aqui no começo, quero mostrar de novo, para aqueles que colocarem aí um recadinho no nosso blog. Os 2 primeiros dessa semana, nós vamos enviar aqui com muito carinho um manual como esse aqui, muito bonito, onde você poderá acompanhar com tranquilidade. Então fica aqui o desafio da semana, você colocar um recadinho no nosso blog e a nossa produção vai mandar para você, para sua casa, um exemplar como esse aqui. Então aproveite o nosso intervalo agora, corra para o seu computador e deixe o seu recadinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você já sabe, já ouviu, se você já estava acompanhando, que o nosso tema é Amor e Julgamento, o Dilema de Deus. E se você está ligando a sua televisão agora, fique sabendo que nessa nova temporada do programa Lições da Bíblia, nós estamos estudando sobre um trecho da Palavra de Deus, da Bíblia, que nós conhecemos como os profetas menores. Lições maravilhosas através desses profetas. E hoje nós estamos estudando sobre Oséias, aqui no programa Lições da Bíblia, que é um dos profetas menores da Palavra de Deus. Menores não na sua importância, mas naquilo que eles escreveram em relação aos profetas maiores que gastaram um tempo muito maior com o povo de Israel. Mas eram homens inspirados por Deus e abençoados também. Eu estou recebendo aqui 2 pastores aqui do estado de São Paulo, os pastores Éden e Aguinaldo, amigos que trabalham nessa região, estão nos visitando aqui no programa, nos ajudando aqui a entender um pouco mais sobre o livro de Oséias, que tem algumas partes um pouco complicadas, e eu gostaria, inclusive, de iniciar com uma pergunta enviada por uma telespectadora para a gente começar esse bloco. Vamos ouvir agora. Olá, o meu nome é Débora. Como podemos entender a frase do livro de Oséias que diz: até que ele venha e chova a justiça sobre vós? É o texto aqui de Oséias, no capítulo 10, versos 11 a 13, que tem justamente esta frase. Como é que a gente pode entender aqui e explicar para a Débora? Vamos começar com o pastor Éden. Outra vez ele usa uma coisa que todos nós vemos, que é a chuva, né? Deus tinha um propósito, desejava que Israel fosse
mais obediente. E ele, consequentemente, se usarmos hoje a chuva, para que serve? Para aliviar aquele calor tremendo, para dar, vem como uma bênção, assim. Deus também tinha esse propósito em Israel, ia derramar através das alianças o objetivo dele testemunhar, o objetivo dele se tornar conhecido, o objetivo dele se tornar uma luz naquela circunstância. Mas quando isso é deturbado, então as pessoas acabam que não entram ou desfrutam dessas bênçãos, né? O oposto da confiança é desconfiança, né? Então, quando eu não confio no Senhor, automaticamente, se o meu relacionamento com Deus é difícil, o meu relacionamento com o próximo também é difícil. E essas bênçãos acabam oposto da chuva à seca. Verdade. Não é? Então, quando a gente traz isso para a nossa realidade, dentro dos nossos relacionamentos do dia a dia, no trabalho, na escola, ou na igreja, ou dentro da sua comunidade, dentro dos seus vizinhos, a gente vai colher isso. Sim. Pastor Aguinaldo, também, como a gente poderia responder para Dona Débora, a irmã Débora? Se nós olharmos o verso anterior, ao 12, onde aparece essa frase, Efraim, o reino de Israel, é comparado aqui a uma bezerra domada, que gostava de trilhar. E Deuteronômio capítulo 25, verso 4, deixa claro que essa bezerra que gostava de trilhar, porque ela podia estar comendo ali ao mesmo tempo. Então, com essa metáfora, o que o profeta está dizendo é que Israel havia se tornado egocêntrico, preguiçoso. E quando Deus põe o jugo, aí ele começa a ter o seu valor. E aí vem o verso 12, semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e chova a justiça sobre vós. Ou seja, o contexto da frase, da pergunta, é o seguinte: a partir do momento que nós rompemos com o nosso egoísmo e começarmos a olhar também para o nosso próximo, buscarmos atender, sermos justos com o nosso semelhante, as promessas de Deus se cumprem em nossa vida. Ele envia a chuva para o tempo certo. Porque a lavoura, você pode semear, mas se a chuva não vier, de nada adianta. Sim. Mas se nós semearmos em justiça, sem egoísmo, em amor ao nosso próximo, Deus cumpre suas promessas e Ele vai derramar as suas bênçãos sobre nós, suas bênçãos também de justiça. Deve ser um passo de fé, não é? Quer dizer, o cristão, aquele que teme a Deus, leva o nome de Cristo, ele tem que viver pela fé, não é? Tem que dar o passo tendo a certeza de que Deus quer que ele caminhe naquela direção. Quando a gente começa a pensar só em nós mesmos, começa a dar voltas, né? A gente começa a realmente girar nesse aspecto, né, pastor Éden? Quando a gente fica atolado, eu fui acampar recentemente com um grupo de jovens e nós estamos falando de chuva, não é isso? A chuva, a gente fica atolado quando chove e não tem como sair daquela circunstância. Então, para você sair dali, você precisa de uma ajuda externa. E essa ajuda externa, levando para a vida espiritual, é Deus que nos tira do atoleiro da vida espiritual, né? Se você for tentar, eu fui tentar sair do carro, tentar fazer alguma coisa, e aí você tenta calçar a roda, tenta fazer alguma coisa e você se suja todo, né? E aí você entra no carro e você suja o carro todo. Então, quanto mais a gente se mexe diante do atoleiro e não expressa essa confiança em Deus, e às vezes, quando isso acontece, então eu sujei minha esposa também, então os relacionamentos, não é? Então, quando a gente tem a confiança em Deus, não. Então, a chuva, que é uma coisa boa, vai depender de onde nós estamos localizados. Então, se nós estamos localizados no lugar certo, onde Deus nos colocou, se ali entramos, então Ele vai prover a maneira de sairmos. No bloco anterior, nós vimos aqui a questão de uma metáfora que o profeta usou para comparar Israel a uma pomba. Uma pomba que é uma ave facilmente capturada, não oferece resistência, mostrando a fragilidade de Israel. Agora, o profeta faz uma outra comparação, pastor Aguinaldo, com relação à bezerra domada, que representava o lado mais egoísta do povo de Israel, a forma como eles se independiam de Deus, só pensavam neles. Você acredita que eles conseguiam compreender essa dimensão da comparação que o profeta Oséias queria mostrar para eles? Sim, com certeza eles entendiam. Até porque Israel era um povo de origem agrícola, de pastoreio, quando estiveram cativos no Egito. A ovelha é um animal repugnante, era pelo menos para o egípcio, e eles ficaram então numa região separada, cuidando ali das ovelhas. Então é um povo que
foi formado cuidando de animais, lavrando a terra, e eles entendiam perfeitamente que a mensagem de Deus ali, através do seu profeta Oséias, era um chamado a não só a preguiça, ao egoísmo, como a maneira com que muitas vezes eles estavam fraudando as pessoas que vinham ao templo. O livro de Oséias usa expressões como falsidade, furto, salteador, tudo. Essa era a atitude deles para com os outros, e é sobre isso que Oséias fala, que é usar essa metáfora que ficou bem clara na mente de todos eles. Né? Pastor Éder, por exemplo, com relação à bezerra domada, a bezerra domada é um animal arisco, ele é manso, como é que funciona essa questão aí de... Eu não entendo muito dessa questão de doma dos animais, não sei se você entende. A nossa vida urbana, às vezes, não, quem sabe se a gente tivesse aqui, por exemplo, a ideia do bezerro, que era um animal forte, e aí era colocado no arado para cultivar a terra, né? Aí, quando se pensa no bezerro domado, é aquele que quando se coloca o jugo, quando se coloca o arado, ele não gosta muito de normas. Vamos pensar assim, então, não sei se você me permite, claro. Vou tentar acertar aqui, mas um bezerro domado seria mais ou menos quando a gente está na Marginal Tietê, e aí tem aqueles motoqueiros que de repente não respeitam a faixa e passa por um lado e passa por outro, e aí não gostam de direção, não gostam de ficar atrás da linha, né? E tá com o trânsito, gosta de chegar primeiro, assim. Então, acho que quando a gente traz essa linha para a vida da gente, acho que o Oséias estava tentando dizer mais ou menos assim que vale a pena a gente seguir a orientação de Deus, da obediência, da direção, quando Deus diz assim, olha, tenha fé, vai dar certo, é por aqui o caminho. Aí ele usa essa expressão que todo mundo na vida agrícola de Israel conseguia enxergar hoje isso, né? Mas isso na nossa vida urbana hoje, quem sabe esse exemplo, as pessoas começam a pensar, mas como seria isso? Né? Como a gente podia aplicar na nossa vida? Exatamente. Agora, aqui fala também que Deus, quando Deus colocasse o jugo dele sobre Israel, eles trabalhariam em campo aberto, justiça e bondade iam crescer entre eles. Como é que seria essa questão do jugo, pastor Aguinaldo? Que jugo é esse que Deus fala? O jugo, literalmente falando, na época, sobre o animal, era um instrumento de serviço. E hoje continua sendo basicamente a mesma coisa. Às vezes, se nós estamos pensando só em nós, voltado só para nós acabamos não caminhando para o lado de Deus. Agora, às vezes Deus permite que determinadas coisas venham, e a lição vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, de forma mais clara, aconteçam como um meio de nos ensinar, de nos levar de volta a Ele e ao nosso semelhante. E aí nós passamos a ser produtivos, passamos a estar ali no relacionamento com Deus. A vida passa a ter significado, sentido, as coisas passam... A gente faz o que faz com um propósito definido e não em meio ao caos, ao sofrimento. E quando chegamos à noite em casa, parece que não há nem um propósito para se levantar no dia seguinte. É verdade. Outra metáfora. O profeta Oséias fala sobre Israel é como um menino, não é? Uma criança aprendendo a andar. Bonita metáfora essa, né? Porque um pai, quando está conduzindo uma criança que está aprendendo a andar, tem sempre aquele olhar mais cuidadoso. Era essa a ideia que o profeta queria dar sobre Deus? Eu me lembro, numa certa ocasião, eu era pequeno e aí meu pai chegou para mim e falou assim, chegou perto da tomada e falou assim, filho, essa tomada dá choque. E eu achei a palavra legal, interessante, choque. E eu fiquei olhando para a tomada e a tomada olhando para mim. E eu falei assim, mas será que é choque? Será que é de comer? O que será que é choque? Eu fui lá e coloquei o dedo na tomada. Quando eu recebi a consequência daquilo que foi muito ruim, foi um tranco muito forte, eu vi que choque era uma coisa ruim. Então, essa metáfora que ele usa de o pai ensinando um filho é para mais nos proteger, que o pai pega a experiência com o inexperiente, né? Pega o modelo de uma pessoa que conhece o caminho e sabe os lugares que escorregam e machucam, e a pessoa que tem energia, né? Que é o filho, é a pessoa que tem vigor. Então, quando ele usa isso, para mim fica muito claro a proteção do pai com a energia, com o vigor do mais novo. Então, se a gente transportar isso para a nossa vida espiritual, se fizermos das orientações que Deus nos dá e colocarmos isso na nossa vida prática, com o vigor que temos, com o desejo que temos de
tornar a nossa vida um livro aberto, né? Tornar a nossa vida uma oportunidade para que as pessoas enxergam esse Pai que está nos guiando, né? Com certeza. Bom, o nosso tempo está passando rapidamente. Eu quero continuar exatamente desse ponto no próximo bloco. Então não saia daí, porque nós voltamos em instantes com a continuação desse tema aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana. Este é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Nosso tempo está passando muito rápido, porque o tema também é muito interessante. Você que está acompanhando o programa sabe que estamos estudando sobre o amor e julgamento, o dilema de Deus para com Israel, a forma como o profeta Oséias fez comparações importantes da situação espiritual de Israel e como podemos aplicar para nós hoje também. Eu quero aproveitar e oferecer para você que acompanha sempre o nosso programa a oportunidade de conhecer mais da Bíblia. Porque às vezes a gente lê a Bíblia, não entende muito o que está lendo ali, e um guia de estudos pode abrir o nosso entendimento, a nossa compreensão. Eu quero oferecer para você a oportunidade de estudar a Bíblia de uma forma mais dirigida, muito bonita, através da série bíblica Princípios. É uma revista maravilhosa, um formato maravilhoso, muito bonito, que vale a pena você solicitar e nós enviaremos gratuitamente para a sua casa, para você entender mais do amor de Deus. Fique então aí a oportunidade para você conhecer mais da Palavra de Deus. Hoje estamos recebendo aqui os amigos, os pastores Éden e Aguinaldo, amigos aqui de São Paulo, que estão nos ajudando no programa. Eu quero retomar justamente do ponto que nós paramos no bloco anterior, justamente quando nós estávamos falando sobre a questão de Deus ensinando uma criança a andar. A metáfora aqui do profeta, pastor Aguinaldo, é bastante interessante, porque aqui a Bíblia diz, o profeta dizendo que ele viu aquela criança nascer, tornou-se um menino, pegou no colo, ensinou a andar, não é? No caso Israel, envolveu nos seus braços, mas isso parece que não significava muito para Israel. É essa a impressão que a gente tem do texto, pastor? De fato, infelizmente, foi isso que aconteceu, né? Israel acabou desprezando todo o cuidado, todo o amor paterno que Deus havia ali desprendido para com eles. E a pessoa que é pai, eu me recordo quando nasceu meu primeiro filho, aquela preocupação, eu entrei na sala de cirurgia, vi ali o menino nascendo, e você cria com todo carinho, mas quando você percebe um filho também se desviando daquilo que você sabe que é o melhor para ele, aí vem outra esfera do amor de Deus que o pai também tem para o seu filho. A gente não deixa sem corrigir. Eu me recordo, por exemplo, falando agora do meu caso, uma vez vizinhança, havia um terreno assim vazio e ele começou a pegar fogo e o incêndio se espalhava. Eu me lembro quando minha mãe saiu e conversava com a vizinha preocupada, quem foi o doido que colocou fogo? E a vizinha começou a rir, e ela ria. E minha mãe, mas por que você está rindo? Já que pega fogo numa casa? Eu falei, eu estou rindo porque foi teu filho quem colocou o fogo aí no pasto. Havia sido eu, era um garoto, e eu me recordo do castigo, belo castigo que eu peguei por ter feito isso. Mas aprendi lições. Então, os pais, quando amam, eles disciplinam, eles colocam no caminho, eles têm amor. Assim Deus agia. Pegou no colo, mas quando começou a se afastar dos caminhos, a ingratidão começou a vir, Deus então dava disciplina, uma outra demonstração de seu amor, na tentativa de salvar o povo de Israel. Isso é plenamente aplicável à realidade hoje, né, pastor Éden, também? A situação do povo de Deus, do povo cristão, misturando verdade com o erro, princípios que Deus deseja que a gente mantenha e muitos cristãos vão deixando de lado. É plenamente aplicável ao Israel espiritual, né? Como nós conhecemos. Uma coisa que assim faz a gente enxergar isso bem nitidamente hoje é a questão do estilo de vida, né? Nosso estilo de vida, como a gente leva a vida. Deus dá várias orientações, né? Deus diz em que caminho devemos ir, como devemos fazer. Diz, olha, não fuma, olha, não faça isso que você vai se machucar, você vai adquirir um câncer. Olha, não beba, isso você vai se machucar. Olha, não beba e não dirija. Então a gente vê essas discrepâncias aí quando a gente traz isso para a vida espiritual e vê como Deus corrige
e ver como Deus age, e ver como Deus nos tira de certas, até nos dá um livramento, né? De certas circunstâncias, como fazia com Israel, só que a gente também percebe a incompreensão do outro lado, né? Então, nem sempre o que eu falo é o que a pessoa entende. Exato. Então, nem sempre aquela disciplina que Deus deu, o povo encarou aquilo como algo que eles pudessem enxergar além daquela ocasião. Exatamente. E hoje também, por exemplo, com verdades da palavra de Deus, Deus pede de nós obediência em todos os aspectos que envolvem princípios importantes. Não é? Está aí a sua palavra, os seus mandamentos, não é? Tudo aquilo que nós precisamos hoje também interessante, pastor, devolver a Deus em fidelidade, né? É interessante que esse pedido de Deus de obediência não é porque Deus é um Deus arbitrário, fala, eu te criei, eu sou Deus, agora você tem que fazer isso. Sim, não, é para o nosso próprio bem. Então, quando Deus nos dá algo para seguirmos, é porque Ele quer nos proteger, é para nos cercar de seu amor e de sua proteção, porque Ele sabe que se trilharmos diferente, isso nos fará mal. Muitas vezes um filho não entende um pai quando o pai proíbe de fazer algo, proíbe de ir a determinado lugar, mas o pai sabe o porquê está proibindo, porque ele vai ser maléfico, o risco que ele vai correr. O mesmo é Deus conosco. Exato. Ele sabe de coisas que às vezes nós não sabemos, do risco que podemos correr, então Ele nos protege, por isso devemos ser leais aos seus mandamentos. Esse é o amor dele por nós. Sim. Pois não, pastor Éden? Depende da profundidade da amizade que o pai tem com o filho, a compreensão dessa disciplina, né? A gente vê nos dias de hoje as famílias, né, pais, substituindo coisas por tempo dedicado aos filhos. Quando a gente Ou seja, substituindo o tempo e o amor por coisas. Por né? coisas, exatamente. Agora, na Bíblia, a gente não vê isso. A gente vê Deus dedicando tempo e, às vezes, o povo, né, na ausência de retribuir isso, como uma pista de duas mãos. E quando a gente traz isso, vamos pensar hoje, nos dias de hoje. Às vezes nós queremos oferecer a Deus não o nosso tempo, mas queremos oferecer coisas a Deus. Não, Deus quer o nosso tempo. E nesse processo nossa vida, nesse processo de aprendizado, existe essa amizade. Essa amizade que no convívio vai aumentando. É verdade. E aí existe a compreensão de falar assim, bom, eu não sei o que vai dar, mas se ele está falando, ele sabe o que é melhor para mim. Então essa amizade fica suprema, né? Com certeza. Agora, é interessante que ao mesmo tempo que Deus usa algumas comparações aqui, chamando a atenção de Israel, através do profeta Oséias, a gente percebe no texto como Deus é um Deus de compaixão, né? Como Ele teve misericórdia do seu povo, né? A gente percebe aqui em Oséias capítulo 11, versos 8 e 9, um pouco disso, pastor Aguinaldo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa compaixão de Deus que é mais forte do que a sua ira, né? Difícil compreender a Deus esse aspecto, né? Justiça e amor, né? A sua ira divina com a sua misericórdia. Há uma frase que eu ouvi certa feita que diz assim, Deus, Ele é absoluta justiça, mas também infinito amor. E o amor de Deus, ele supera qualquer outro sentimento que possa haver. Esses dias, conversando com alguns familiares, uma pessoa comentando sobre as falhas que alguém havia cometido, e você percebia, pelo grau de parentesco, uma defesa cega daquela pessoa que havia se equivocado, em detrimento da outra. Deus não age dessa forma. Deus, Ele é justo. Quando nós caminhamos por um caminho, vamos colher os frutos desse caminho. Só que, apesar dele não agir de forma cega, ele estende o seu amor e sua compaixão. As consequências podem vir, mas Deus está ali junto, caminha conosco e muitas vezes, quando nós nos voltamos a Ele, até mesmo as consequências são eliminadas. Tamanho é o amor de Deus. O texto, né, que foi mencionado, Oséias 11, 8, como te deixaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, como te faria como a Adma, como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Quer dizer, Deus não abandona os seus filhos, Ele está sempre convidando os seus filhos a se voltarem para Ele, para que possam desfrutar de alegrias, de bênção, de esperança e não consequências negativas de atos equivocados. Maravilha, né? Que coisa maravilhosa. Então, se você está acompanhando o nosso programa agora e tem algum tipo de dúvida sobre o amor de Deus por você, de repente você fala, mas eu fui longe demais, eu errei demais,
ou coisa parecida. Olha, o amor de Deus é muito maior do que seus erros e Ele estará sempre de braços abertos, né? Para receber a você e a todos nós. Enquanto houver esperança e tempo para isso neste mundo, Deus estará sempre de braços abertos. Agora, uma coisa que me chama a atenção, aqui dentro do material de estudos nosso, aqui no programa Lições da Bíblia dessa semana, é que o antigo Israel tinha uma visão de um Deus um pouco mais irado, né, pastor Éden? Um Deus um pouco mais vingativo. Por que será que eles tinham essa visão de Deus? Veja, se a gente estudar o livro de Oséias, a gente vai vendo que Israel vai cometendo um erro após o outro, mesmo Deus dando a sua advertência. Então, essa coleção de erros consecutivos e a ausência de ouvir a direção de Deus, eu acredito que faz a gente olhar para o Antigo Testamento, olhar para o livro de Oséias assim como um Deus, né, mais impositivo, como um Deus mais ditador. Mas quando a gente para e visualiza um pouquinho o final do livro de Oséias, então eu gosto bastante da palavra empatia. Deus se colocando no nosso lugar, né? Ou a gente se colocando no lugar de uma outra pessoa. Quando a gente olha para a cruz de Cristo e vê este Deus que tentou inúmeras maneiras guiar o povo, e agora ele diz assim, então eu vou me colocar no seu lugar, eu vou mostrar que a possibilidade tem saída, tem jeito. Todos nós, eu não sei você, mas a gente não gosta de ser corrigido, né? Eu não gosto de ser corrigido, mesmo quando erro. Agora, quando a gente cria consciência e diz, puxa, eu estou errado, aí você... Eu não gosto, mas preciso. Exato. Não gosto de ser corrigido, mas preciso. Exato. Então, quando a gente entra nessa necessidade, a gente sente essa necessidade de correção, mas dependendo de como é corrigido ou em que circunstância é corrigido, a gente não assume o nosso erro. Aí, pastor, eu não sei como você entende essa parte. É interessante que se a gente olhar, às vezes a gente interpreta o que está no texto bíblico com a nossa cultura, com o nosso background, com a maneira que a gente está acostumado a pensar. O que é diferente do que acontecia com o povo de Israel. Eles tinham uma maneira diferente de pensar. Hoje nós entendemos que se algo de ruim acontece, bom, a gente sabe que nem tudo é causado por Deus. Às vezes Deus permite, nós estamos no mundo vivendo um conflito entre o bem e o mal. Mas para o judeu, naquela época, tudo provinha de Deus. Até as más ações, pastor. Até mesmo as más ações. Agora, hoje, nós já temos uma compreensão diferente. E a gente tem que, ao olhar para o autor bíblico, a gente tem que ter isso claro em nossa mente. Por exemplo, no próprio caso de Oséias. Oséias teve a maior parte do seu ministério no período do reinado de Jeroboão II. E esse foi um período em que Israel avançou muito, teve paz, conquistou muito território, teve muita fartura. Veja que Deus estava dando oportunidades ao povo de Israel. Sim. Não estava como um Deus irado. Pelo contrário, estava enviando advertências. Mudem desse caminho. Vocês estão caminhando na direção errada e vão colher o fruto disso. Então, não é um Deus irado, é um Deus de amor. Inclusive, no verso 14 de Oséias, nós encontramos aqui as promessas de perdão de Deus, clamando para que o povo voltasse para Ele. Quer dizer, o Deus sempre de braços abertos, né, para todos nós, quando nós erramos, Ele não nos descarta, Ele está de braços abertos, desde que haja um arrependimento genuíno e maravilhoso, né? Meus amigos, nosso tempo foi embora e nós precisamos encerrar o programa. Eu gostaria então que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores. Vamos começar com o pastor Éden, para a gente fechar aqui o programa. A sua mensagem, pastor. Querido amigo, acredito que você pode relembrar e pode ver como Deus é maravilhoso, tanto no julgamento como no amor. Haverá circunstâncias na sua vida que certamente você passará por essas duas circunstâncias. Acima de qualquer que seja a sua circunstância como pessoa, como pai, como esposa, como filho, creia que o nosso Pai Celeste sempre estará ao seu lado. Pastor Éden, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Deus abençoe ricamente o seu ministério. Amém. Pastor Aguinaldo, sua mensagem final também. Olha, o que eu quero dizer a você, amigo, é que Deus tem bênçãos especiais reservadas para você. No último capítulo de Oséias, no último verso, diz: quem é sábio? E aí Deus convida aquele que é sábio,
que prudente, para que trilhe os caminhos do Senhor. Trilhe os caminhos do Senhor. Confie nele. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, não tema. Deus vai estar contigo. Ele vai estar do teu lado porque Ele te ama. Ele não é um Deus carrasco, Ele é um Deus de amor que compreende suas lutas e está disposto a te abençoar muito mais do que você pode imaginar. Confie no Senhor, deixa Ele conduzir teus passos. Obrigado, pastor Aguinaldo, também pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério. Deus abençoe a você que está sempre acompanhando aqui o programa Lições da Bíblia, que nós tenhamos essa noção da justiça e do amor de Deus e do quanto Ele nos ama. Eu convido a todos para orarmos agora e fecharmos o programa. Vamos orar. Pai querido, abençoa-nos para que a nossa visão seja transformada a respeito do Teu amor e da Tua justiça. Que possamos ter uma vida feliz ao Teu lado, até que um dia Jesus volte a esta terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém.